Caríssimos irmãos e irmãs aqui da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, Casa de Maria, também os irmãos que nos visitam de outras comunidades, especialmente da comunidade Nossa Senhora Aparecida, é isto, de Ubatuba, louvamos a Deus por esta união entre as paróquias, entre as comunidades, para celebrarmos numa só fé o mesmo Deus e celebrarmos, honrarmos esta grande santinha que neste mundo se fez tão pequena, tão simples, tão escondida e depois que foi elevada ao céu com a graça de Deus, ela foi realmente uma missionária. Missionária não no sentido de ir para tantos lugares deste mundo, mas missionária nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, na convivência do dia a dia, na oração, suplicando ao Senhor pelos missionários. Seu grande desejo também era ser missionária, e nesse impulso de ser missionária, ela rezava muito pelas missões. Por isso que a infância missionária, tão presente hoje aqui, tem muito a ver com Santa Teresinha. Tem muito a ver, porque nas pequeninas coisas, ela que desde pequena, desde criança, almejava esse serviço de missão, ela não hesitou em ser missionária naquilo que ela fazia, nas pequenas coisas da sua vida, no cotidiano, lá no Carmelo. E a liturgia, meus irmãos, de hoje nos fala em primeiro lugar no livro de Jó, que Deus fala com Jó do meio de uma tempestade. Meio de uma tempestade, de momentos difíceis, essa tempestade que significa momentos de crise, momentos talvez de revolta, de desilusão, momentos de traição e tantas outras situações que na vida muitas vezes acontecem. Deus fala com Jó. Jó que luta, reluta contra Deus muitas vezes. Jó que não entende muitas coisas. E uma das grandes palavras que nós poderíamos resumir na vida de Jó ao longo de um tempo é a palavra murmuração. Jó foi um homem que murmurou muito. E no meio dessa vida turbulenta, dessa tempestade, Deus falou com Jó. Significa para nós, meus irmãos, que mesmo que tudo pareça sem saída, que a nossa vida não tenha mais jeito, parece, mesmo que nós nos encontremos lá no fundo do poço, não achemos aquela luz no fim do túnel, como costumamos dizer, Deus fala aos nossos ouvidos. Deus está, em outras palavras, presente na nossa vida nos momentos mais difíceis. Como São Paulo diz, é na fraqueza humana, nas nossas limitações, quando nós nos percebemos fracos, frágeis, sensíveis, é que Deus manifesta a sua maior força, a sua maior graça. Quando nós, como seres humanos, nos achamos autossuficientes, orgulhosos, por vezes nos colocamos no lugar de Deus, Deus não encontra espaço na vida, porque nós não estamos nos colocando no lugar dele, nos achamos superiores. Santa Teresinha nunca viveu assim. Santa Teresinha aprendeu desde pequena com seus pais, que também são santos, que Deus em primeiro lugar. Deve-se amar a Deus sobre todas as coisas. Ao longo da nossa vida nós vamos compreendendo isso. Nem sempre nós aceitamos, nem sempre nós nos entregamos nas mãos de Deus. Temos uma certa incerteza, um certo medo, uma certa incredulidade, podemos assim dizer. Assim como Jó. Jó precisou amadurecer muito a sua fé, a sua experiência com Deus. Jó, que tinha tudo e ao longo da vida foi perdendo muitas coisas e relutando, não aceitando, não compreendendo, ele foi percebendo que o único que faltava
Aliás, o único que bastava era Deus. Assim como Santa Teresa d'Ávila diz, só Deus basta na nossa vida. O resto vem por acréscimo. O resto tem seu valor ou não valor na medida em que Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, na minha história, na minha caminhada de fé. Quando Jó ouviu a voz de Deus, sentiu a presença de Deus em meio à sua tempestade, aos seus momentos difíceis, abriu os horizontes da sua fé, não ficou somente naquela situação, mas entendeu que Deus, Ele não olha para a nossa vida apenas nesse instante, mas Ele faz acontecer ou permite muitas coisas na nossa vida agora, em vista de algo muito maior lá na frente, no nosso futuro, no nosso céu. Muitas vezes, momentos difíceis, de desilusão, de incertezas, vão acontecendo na nossa vida, meus irmãos, para que a gente vá se lapidando, se trabalhando. Assim como uma árvore precisa ser podada para produzir mais folhas, uma árvore que tenha frutos para produzir bons frutos precisa também ser podada. Nós também precisamos ser podados de muitas coisas, sermos trabalhados, nos deixarmos moldar como um vaso nas mãos do oleiro, em vista de algo muito superior, muito maior lá na frente. Mas nós, na nossa visão limitada, não compreendemos isso e fazemos como Jó, murmuramos, reclamamos e relutamos, ao invés de agradecermos a Deus pelas experiências que vivemos, pelas consolações e desilusões. Como diz Santa Teresa, a grande mestra de Santa Teresinha, precisamos agradecer não só as consolações de Deus, ou não só procurar a Deus quando eu sou bem consolado por Ele. Corremos esse grande perigo. Viemos para a igreja para nos sentir bem simplesmente, mas não para nos comprometermos, mas não para enfrentarmos as situações difíceis da nossa vida. Quando as coisas apertam, parece que a gente foge. A gente procura outras coisas e no final, como última alternativa, Deus. A gente até ouve isso, o pessoal dizer assim, agora só Deus na causa. Parece que no fim de tudo se lembra de Deus. Mas desde o começo, precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Jó responde ao Senhor depois de ser consolado, depois de compreender a visão de Deus, o olhar de Deus. Fui precipitado. Que te posso responder, porém minha mão sobre a boca? Por tanto murmurar. Falei uma vez, não replicarei, uma segunda vez, mas não falarei mais. A murmuração. Que nós aprendamos de Jó a não mais murmurarmos, a sermos gratos a Deus por tantas maravilhas que Ele nos concede. E mesmo as situações difíceis nos ajudam a ir nos trabalhando, nos moldando conforme os desígnios e as vontades do Senhor. Como nós dizemos sempre no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A vossa vontade seja feita, mas eu preciso também deixar Ele fazer a vontade dEle na minha vida, na medida em que nós nos abrimos para Ele. Como nós ouvimos no Salmo, meus irmãos, é Deus que nos forma nas entranhas. No seio de nossa mãe, o Senhor nos teceu. Antes mesmo de nossos pais nos conhecerem, Deus já nos conhecia, já nos amava, já nos olhava com o seu amor de Pai. Por isso, não há o que temer. Deus conhece a nossa vida muito mais do que nós conhecemos a nossa vida. Ele sabe daquilo que precisamos. Por isso basta
se entregar nas mãos de Deus. Santa Teresinha viveu uma vida toda entregue nas mãos de Deus. Não se entregou aos luxos, às vaidades do mundo, mas se entregou nas mãos de Deus. Por isso que ela aprendeu a viver no escondimento. Ela aprendeu a viver na clausura, porque lá ela podia se entregar totalmente ao seu amado, se entregar totalmente a Jesus. Quando nós ouvimos esse evangelho também tão forte para nós entendemos o que é missão. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, comunidade auxiliadora, comunidade Aparecida, ai de todos nós, se nós não acolhermos o Senhor na nossa vida. Nós temos tudo, meus irmãos. Nós não temos nem o direito de ter inveja do povo da época de Jesus, que o tocava, que via seus milagres, porque nós o vemos ainda hoje na Eucaristia. Nós o ouvimos na palavra, falando sempre ao nosso coração. Nós o vemos no irmão doente, no irmão necessitado, no irmão acamado, nas pessoas que precisam da nossa assistência. Jesus ali se identifica com esse irmão, com esta irmã. Ai de nós, que ainda não compreendemos. Missão é isto. Missão, antes de levar Jesus para os outros, eu preciso levar Jesus para mim mesmo. Eu preciso buscar Jesus para mim. De nada adianta eu me encher dizendo que eu falo de Jesus, que eu levo Jesus para os quatro cantos, mas eu não vivo a experiência com Jesus. A missa é a experiência com Jesus. A tua vida de oração é a experiência com Jesus. Por isso que Santa Teresinha foi missionária, fazendo uma experiência íntima, profunda com Jesus. Essa foi a sua missão. Trazer Jesus para si e levar Jesus não para longe, mas para as irmãzinhas que conviviam com ela, no Carmelo, na clausura. Assim a gente entende que nós saímos daqui fortalecidos e tendo feito essa experiência com Jesus, e irmos para a nossa clausura, na nossa casa também. Lá é missão. A tua missão começa lá no teu lar, na tua casa. Não precisas ir tão longe para ser missionário. A missão faz parte da essência da igreja, faz parte da natureza da igreja. Jesus foi missionário quando desceu do céu e veio até nós. Nós somos missionários na medida em que fazemos essa mesma experiência com Ele, saímos de nós mesmos, deixamos Ele tomar conta de nós e vamos levar esta mesma mensagem para os outros. Mas é muito claro, meus irmãos, ai de mim, ai de ti, Corazim, Betsaida, foram cidades por onde Jesus passou, Cafarnaum, onde Jesus fez muitos milagres, mas o povo não se converteu. Jesus faz experiência com a gente em toda a missa, em toda a celebração, em toda a novena. Estamos completando hoje essa novena de Santa Teresinha. E parece que nada muda. Parece que está tudo igual. Precisamos dar um pouco mais. Precisamos dizer: Senhor, eu quero me converter. Eu quero ser mais santo. Eu quero fazer essa experiência contigo. Ai de mim, Senhor, porque ainda não te acolhi tanto como deveria. Ai de mim, Senhor. Peçamos então, meus irmãos, minhas irmãs, a intercessão de Santa Teresinha, para que nos ajude a sermos aqueles que acolhem a palavra e transmitem essa palavra como missionários. Missionário não é só com palavras, não, é com vida, é exemplo, testemunho de vida para os demais. E com São Jerônimo aprendamos a amar a palavra. São Jerônimo teve uma nobre missão.
São Jerônimo, na sua época, a Bíblia estava escrita em hebraico e em grego. O povo não entendia, o povo não tinha essa língua acessível para eles. E ele então traduziu toda a Bíblia em latim, porque era a língua daquele povo daquela época. Você imagina, um homem sozinho, apenas São Jerônimo, traduziu uma Bíblia inteira. Nós sabemos o tamanho de uma Bíblia, ainda mais em hebraico e em grego. Se em português já é um pouco difícil entender às vezes, né? Imagina em hebraico e em grego, que são as línguas originais da Bíblia. E ele se esforçou o máximo para aprender, para conhecer e traduzir a Bíblia em latim. Agradeçamos a esse santo que nos ensinou o valor da palavra, que nos ensina a nós nos debruçarmos à palavra, termos a palavra como aquele livro de cabeceira, que não está distante, não está na gaveta, não está escondido, mas está sempre perto de nós, para que nós possamos dali tirar os tesouros para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.